E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira videoaula de matemática básica. Eu me chamo Bruno Gelotti e somos do canal Suprema Ciência, criado recentemente para fins acadêmicos e estudantis. Bom, eu resolvi começar com matemática básica, pois eu vejo muitas pessoas ainda com dificuldade neste assunto. Sem mais delongas, vamos para o vídeo começar com conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos são aqueles conjuntos que têm números que tem semelhanças, algum tipo de semelhança, certo? Vamos ver. Vou começar pelo conjunto dos números naturais. É o mais simples de todos, né? Que no caso, seus elementos são apenas os números inteiros e não negativos. E no caso, o neutro, né? Que inclui no não negativo, certo? Ele é representado por este n, correto? Ele começa do zero e vai até o infinito, né? Esses três pontinhos representam que ele vai até o infinito e ele começa do zero até o infinito. É representado por esse N, e o símbolo dele, que vocês provavelmente vão ver em prova, livro, é esse Nzão aí bonitão. Então tá, números naturais, positivos e o zero, vai do zero até o infinito, certo? Aí temos os números inteiros. O que seria o número inteiro? É basicamente os números naturais, porém incluindo os números negativos, certo? Ou seja, isso. Ele tem os números naturais aqui, né, que é do zero até o infinito, só que você adiciona também os números negativos, que é o menos 1, menos 2 e assim por diante até o menos infinito. Ou seja, esse conjunto é representado pelo menos infinito até o mais infinito, incluindo o zero também, ok? E representado por este zão bonitão aí, beleza? Vamos para o próximo, os números racionais. Esse daqui tem que tomar só um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Eles são os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, 1 sobre 5, 1 sobre 4, 1 sobre 3, 1 sobre 2, sobre 1, 0 sobre 1, blá 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 blá. Por que sobre 1? Todos os números são representados sobre 1, certo? Porque qualquer coisa que você divida por 1 dá ele mesmo. Então 2 sobre 1 é 2. 1 sobre 1 é 1, 3 sobre 1 é 3, só que ninguém coloca esse 1 embaixo. Porque é desperdício de tempo e espaço e fica feio, certo? Mas basicamente o 1, 2, 3, 4, 5 ele pode ser representado em forma de fração, colocando 1 embaixo, correto? E 1 sobre 5, né, 1 sobre 4, etc. Mas esse conjunto nem sempre é representado dessa forma em fração, né? O conjunto que é representado com esse Qzinho aí, este que aqui, nem sempre é com essas frações que ele será representado. Vamos dizer que ele é representado assim. Números decimais, ó, 0.2, 0.25. É a mesma coisa que este conjunto aqui de cima, é a mesma coisa. 1 sobre 5 é 0,2. 1 sobre 4 é 0,25. 1 sobre 3 é 0,3333333. O que acontece aqui? Uma dízima periódica. Dízima periódica é um decimal infinito, só que é o mesmo número se repete. Ou seja, 1 sobre 3 ele sempre vai dar 0,333333333 e não acaba mais, ok? Sempre o 3. Dízima periódica é isso, um número que se repete na casa decimal infinitamente, beleza? E aí o 2, o 1 e o 3, como eu disse, eles podem ser representados de forma de fração? Pode, então eles se encaixam nos números racionais, beleza? Números racionais, razão, que é a mesma coisa que fração, ou seja, os números racionais são todos os números que podem ser escritos de forma de fração. Ele é representado por esse Qzão aí. Próximo. Os números irracionais. Esse daqui só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Vamos lá. Representado por este símbolo aí, né? O Izão. São números que não podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, números decimais infinitos. Mas Bruno, você não disse que a dízima periódica era um decimal infinito e ele não é do racional? Então, não incluindo as dízimas periódicas, certo? Por quê? Vamos dizer que sim. Esse número, ele é um decimal infinito, igual uma dízima periódica, certo? Os decimais são infinitos, nunca vai acabar. Vai 3, 1, 2, 3, vai pra frente e não acaba mais. Porém, a dízima periódica é um mesmo número se repetindo. No caso do 0,3333, é o 3 se repetindo várias vezes. Aqui no caso não tem repetição de número, são números aleatórios. Porém, ele é infinito, certo? Então são números decimais infinitos, que não incluem a dízima periódica. Outro exemplo é o π, né? O π que é 3,14, 15, 9, 2, blá, blá, e vai infinitamente, certo? Números decimais infinitos que não são dízimas periódicas. E outro também é as raízes não exatas. Mas Bruno, o que é raiz não exata? Então, é isso aqui. Uma raiz de 2, por exemplo, é 1,4, 1, 4, 2, 1, blá, 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 e não acaba mais, certo?
Por exemplo, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 é número exato. Então a raiz exata não se encaixa nos irracionais, certo? Outro exemplo é a raiz de 3, que é 1,7, 3, 2 e assim por diante. É um decimal infinito, onde a raiz não é exata. E, por exemplo, raiz de 5 também, raiz de 6, raiz de 9. Não, raiz de 9 dá 3, raiz exata. Então não se encaixa nos irracionais, beleza? Bom, agora tem os números reais. O que são os números reais? É o conjunto formado por todos os números citados anteriormente. É isso, basicamente é isso. É todos os números. Os números reais são todos os números. Quer ver? União dos números irracionais com os números racionais, certo? Por quê? Vamos dizer assim, ó. Vamos por parte. Os números naturais. O que são os números naturais? São todos os números positivos e o zero, certo? Ele está dentro dos inteiros, porque os inteiros têm os naturais mais os negativos, que logo está dentro dos racionais. Por quê? Porque os racionais são todos os números que podem ser escritos de forma de fração. O menos 3 pode? Pode ser escrito de forma de fração. O zero pode ser escrito de forma de fração? Pode. O 50 pode? Pode. Então, os números inteiros estão dentro dos números racionais, beleza? Os irracionais é um globinho sozinho, porque eles aquela questão de raiz não exata, decimal infinito. Então, temos os números reais, que eles incluem tudo que a gente já citou anteriormente, ok? E ele é representado por este símbolo Rzão aí bonitão. E aí que tá, temos os números complexos. Bom, esse conjunto eu só vou citar para falar que existe, ok? Porque é um tanto quanto complexo, literalmente, e precisa de um vídeo à parte. Mas eu vou citar só para vocês saberem que existe. Por quê? Ele foi criado para encontrar raízes não reais. Um exemplo, 2i, raiz de menos 4, 5i. O que seria isso? São números imaginários. Isso será citado futuramente, não se importem com isso, ok? Eu só preciso que vocês saibam que isso existe. O melhor exemplo para vocês agora é essa raiz de menos 4. Por quê? Raiz de menos 4 não pode. Raiz ao quadrado de menos 4 não pode. Por quê? Não tem nenhum número que você eleve ao quadrado que dê negativo. Negativo com negativo dá positivo, ok? Então, não existe número que elevado ao quadrado dê negativo. Então, é impossível raiz negativa. Certo? Tem até uma brincadeirinha falando que a raiz falando, por que não podemos ficar juntos, né? Aí o menos um fala, é complexo. Porque literalmente é complexo. Não existe raiz negativa. É impossível existir raiz negativa até que criaram os números imaginários. E aí é um assunto para outro vídeo que não inclui na matemática básica. Mas por enquanto é isso. Só saibam que existe esse conjunto e ele inclui tudo, tá? Ele está dentro de os números reais estão dentro dele, ok? Todos os números estão dentro dele, beleza? E ele é representado por esse Czão aí, bonitão. Agora, observações. Temos alguns pontos. O asterisco, que você tira o zero depois do símbolo do conjunto. Eu vou mostrar mais pra frente, ok? Temos o positivo, que você vai deixar apenas os números positivos mais o zero. E temos os negativos, que vai deixar apenas os negativos mais o zero, ok? Vamos ver. O n é os números naturais. Os naturais incluem do zero até o infinito, correto? Porém, ele está com asterisco aqui. Logo, você exclui o zero do conjunto. Então, ele vai começar a partir do 1 até o infinito, beleza? O z, ele tem um asterisco e o negativo. O z é o que mesmo? Inteiro, exatamente. Que vai do menos infinito até o mais infinito. Como ele está com asterisco, você automaticamente tira o zero do conjunto, certo? E como ele está com esse símbolo de negativo, você vai deixar apenas os negativos. Olha aqui. Viu? Ele não tem os positivos nem o zero. Ele vai do menos negativo até menos 1. Correto? E aqui também os inteiros, porém só com os positivos, tá vendo? E o zero incluído, porque não tem o asterisco, beleza? Então, todos os positivos. Os números inteiros sem o negativo, porque tá com o símbolo do positivo. Show? Agora vamos para algumas questões. Só para dar uma reforçada no assunto, certo? Vamos lá. A respeito dos conjuntos numéricos, de suas definições e das relações de inclusão existentes entre eles, assinale a alternativa verdadeira. A. O conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros positivos. Sim, verdade. Porém, ele tem o zero incluído também, certo? E o zero, ele não é positivo e nem negativo. Ele é neutro. Ou seja, isso é uma pegadinha. Deveria ser assim, ó. O conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros positivos e pelo zero. Aí estaria correto, beleza? A é falsa. B. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros positivos e negativos? Sim, né?
Mas também outra questão do zero. Não está falando que está incluindo zero, sendo que números inteiros tem o zero, certo? É uma outra pegadinha, não incluindo zero, ou seja, a B é falsa, ok? Deveria ser por todos os números inteiros positivos e negativos e o zero, que é neutro. C. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais? Não, né? O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais? Não, é o contrário. Os números reais contêm os racionais. Lembra que o real é tudo, né? É aquela bolona que está incluindo dentro dele os racionais. Então essa questão está invertida, certo? Então essa C está falsa. Letra D. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais? Sim, lembra que o N está dentro do Z? O Z é aquela bolinha maior e o N está dentro do Z. Ou seja, os números inteiros contêm o conjunto dos números naturais. Correta. Alternativa D. Só vamos para isso só para saber por que ela é falsa. O conjunto dos números reais é disjunto do conjunto dos números racionais? O que seria disjunto? É quando não tem nenhum número semelhante, certo? Por exemplo, os irracionais, ele é disjunto dos racionais, porque não existe nenhum número semelhante a eles, certo? Ou seja, o conjunto dos números reais é disjunto do conjunto dos números racionais? Não, porque os reais contêm os racionais, lembra? Então, eles têm números semelhantes, então é impossível eles serem disjuntos, por isso que ela é falsa. Questão 2. A respeito dos elementos que pertencem a cada conjunto numérico, assinale a alternativa correta entre as afirmações a seguir. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números naturais e pelo zero? Falsa. Por quê? O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números naturais e pelos negativos, porque os naturais não incluem os negativos, certo? Por isso que ela é falsa. Letra B. O conjunto dos números reais contém a intersecção, elas têm semelhanças entre o conjunto dos números racionais e irracionais. Lembra que a bolinha do irracional ela fica separada dos racionais? Aquele izinho está separado, é a única bolinha separada? Então não, né? Porque elas não estão juntas, elas não são semelhantes, elas não têm uma intersecção. Os irracionais não têm uma intersecção com os racionais, certo? São números diferentes. Então, tá errada também, ela não tem intersecção. Letra C. O conjunto dos números racionais contém, entre outras, todas as dízimas periódicas? Sim, tá certo. Lembra que as dízimas periódicas são os decimais infinitos, só que com um número que se repete. Por exemplo, 0,33333, ele está dentro dos números racionais. Todas as dízimas periódicas estão dentro dos números racionais. Letra C, está correta. Agora, vamos ver as outras. O conjunto dos números irracionais contém, entre outras, todas as raízes? Não. Por quê? Os números irracionais têm as raízes não exatas. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. A raiz de 4, ela dá 2, é uma raiz exata. Então, ela não está dentro dos conjuntos irracionais. Ela está dentro dos conjuntos racionais, pois ela possui uma raiz exata e ela pode ser escrita de forma de fração. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre o conjunto dos números reais e racionais? Não, é ao contrário. O conjunto dos reais é formado pelos irracionais e racionais. Lembra aquela bolona dos reais, incluindo a bolinha do irracional com a bolona média dos racionais, correto? Se você tiver um pouco de dúvida ainda, dá uma voltada no vídeo, olha isso de novo e deixa sempre bem claro essa união desses conjuntos, ok? Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se tiver dúvida, volta no vídeo, tenta de novo, faz exercício é muito bom. Esse é o primeiro vídeo, por isso que não está tão bom. Vamos melhorar ao longo do tempo. Deixe sua curtida, compartilhe com as pessoas aí, se inscreve no canal, ajuda muito. E por enquanto é só. E próximos vídeos traremos mais conteúdos interessantes de matemática. Então é isso, obrigado, até mais.